A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. E hoje o Senhor nos deu um texto muito importante, como todo texto da Bíblia, assim, né? Todos são bastante importantes, né? E nós vamos falar hoje a respeito da palavra que está em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 7. Os primeiros lugares. Aqui Jesus fala de humildade, né? Aqui Jesus fala a respeito de quem a gente deve convidar para nossas festas, para as nossas ceias, né? E vamos aprender bastante aqui com esse texto, nós vamos devagarinho falando. Veja bem, os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Engraçado, né? Você vê que Jesus pega as coisas do dia a dia, né? Quando alguém é convidado para uma festa, né? A gente sempre gosta de ser, né, um convidado de honra, né? Alguém que vai receber, assim, uma atenção especial, né? E tem aqueles que são orgulhosos, né? E vão, então, já vão lá ocupar os primeiros lugares. Então, Jesus está falando realmente de humildade, porque no versículo seguinte ele diz assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É lógico que Jesus não está falando de festa propriamente dito, né? Ele está falando da vida de um modo geral, né? Em todos os seus aspectos. Ninguém perde por ser humilde, mas as pessoas perdem muito por serem orgulhosas. Acabam machucando e sendo machucadas. Só que elas não reconhecem isso, que elas estão machucando também. Elas acham que só está sendo machucada, mas geralmente elas estão machucando primeiro aqueles que se acham melhor do que todos, aqueles que porque tem alguma coisa diferente ou algo mais do que os outros, sente-se como se merecesse uma atenção especial. Não, é isso que Jesus está dizendo, seja humilde, porque aí aquele que for maior, aquele sim que tiver autoridade, ele vai te convidar para sentar mais à beira, né, mais na cabeceira da mesa, e essa pessoa vai te honrar. Então, seguindo aqui, Jesus disse também ao que o havia convidado, né? Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. É interessante isso daqui, né? Muito interessante esse versículo, porque Jesus está ensinando algo que a maioria das pessoas fazem o contrário. Do contrário, quando as pessoas vão dar uma festa, né, elas ficam fazendo a lista de convidados, né? Faz a lista de convidados. E tem algumas pessoas que não convidam, não. Tem alguns parentes que não convidam, não. Tem muita gente que faz isso, né? Convida aqueles que estão mais posicionados na vida, né? Aqueles que têm mais, como eu vou dizer, mais condições, né? Mais condições financeiras, inclusive, para convidar de volta. Aqui Jesus mesmo fala, né? Não convida aqueles que podem te convidar de volta porque tem condições para isso. Convide aqueles que não podem, aqueles que não têm condições, aqueles que não têm roupas tão bonitas, não têm sapatos importados, né? É isso que Jesus está falando aqui. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E isso daqui ele não está falando para você sair para a rua e convidar essas pessoas que você não conhece. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando para a sua família mesmo, para os seus parentes, aqueles que têm problemas, né? O que seriam os pobres? Aqueles que não têm condições realmente, que vivem de maneira humilde, e aqueles também que não têm conhecimento de Deus, né? Conhecimento, são pobres,
os aleijados, que vivem situações de aleijados, situações de dependência, né? Um aleijado vive o quê? Uma situação de dependência. Os coxos e os cegos, aqueles que não enxergam, aqueles que são meio ignorantão, são essas pessoas que nós, esses parentes, esses familiares, que nós, como cristãos, devemos convidar para a nossa casa, porque lá eles vão ter oportunidade de conhecer o Jesus que muda situações, o Jesus que muda as pessoas, porque nós não mudamos ninguém, mas Jesus sim. Jesus tem novidade de vida para cada um, e é através de nós que eles vão conhecer. Então, quando der uma reunião, convide essas pessoas, as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam. Isso no nosso círculo familiar, mas nós estendemos isso também para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Se você tem a oportunidade de convidá-los, de reuni-los em sua casa, onde você vai mostrar como é que se faz uma festa. Você já percebeu que hoje em dia existem aquelas festas meio, né? É muita cerveja, é muita bebida, é cigarro, aqueles funk, aquelas coisas. Se você tiver condições de convidar os seus parentes para uma festa onde você vai oferecer o que você tiver de melhor e também uma maneira de vida e de festejar diferente, as pessoas vão notar a diferença, elas vão se sentir bem. Ah, mas imagina, não vai nem vir. Vai. Se vier, vai gostar, vai se sentir bem. O que acontece é que às vezes não vem, né? Ah, não, aquela lá, eles são crentes, não tem nem uma cerveja, não pode nem levar uma cerveja. Não, não pode. Você vai aprender que como é fácil se divertir, como se diverte sem cerveja, sem bebida, sem essas coisas todas que o mundo faz, né? É uma diversão mais saudável, uma coisa mais gostosa, onde se conversa, brinca, tudo de maneira diferente. Então, é muito importante que as pessoas conheçam isso. E é o que Jesus está dizendo. Então, isso a nível familiar, em primeiro lugar, como eu sempre digo, a nível familiar e a nível de pessoas, de amigos, de conhecidos. Sempre que você tiver a oportunidade de mostrar como é o teu mundo, como é a vida cristã, faça isso, porque é isso que Jesus está mandando aqui nesse texto nós fazemos, ok? Vamos orar, vamos agradecer, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra. O Senhor vem nos ensinando dia a dia, né? Cada dia aprendemos uma lição. E nós te pedimos hoje, Senhor, em nome do teu Filho Jesus e na unidade do teu Espírito Santo, que o diabo não possa roubar essa palavra do nosso coração. Porque o diabo vem e rouba a palavra do coração das pessoas. Elas aprendem hoje, gostam da palavra, sentem que é isso que devem fazer, depois esquecem. Senhor, não deixe nós nos esquecermos dessa palavra, que nós temos que buscar aqueles que não te conhecem, buscar aqueles que vivem como aleijados, que vivem como pobres, que vivem como coxos, Senhor. São esses que nós temos que mostrar, aquele que cura todas as situações, que é o teu Filho Jesus Cristo, que ele já fez a obra redentora para cada um de nós. Na verdade, o que as pessoas precisam saber é que elas já têm tudo isso já foi conquistado. Jesus já comprou todas essas maravilhas lá na cruz, mas as pessoas não sabem disso, continuam sofrendo. Não somos nós que vamos fazer nada, nós só vamos mostrar o que Jesus fez, aquilo que Jesus já fez. Senhor, capacita-nos a fazer isso, muda a nossa mente, muda o nosso coração, Senhor, para que muito mais pessoas que estão no sofrimento possam conhecer e saber que tudo já mudou, que existe uma nova vida, que é possível um novo caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós te pedimos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre, em nome do teu Filho Jesus, na unidade do teu Espírito Santo, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. É isso, povo querido, a mensagem hoje é essa. Vamos buscar aqueles que estão aleijados, coxos, doentes, pobres, para conhecer a riqueza que está em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até mais.